Em Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 7, nós lemos: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Chegamos hoje, então, à quinta bem-aventurança. Esta é a quinta característica daqueles que têm a bênção de Deus por estarem na marcha para o encontro final com Adonai, o Senhor. Por volta do ano 31 da nossa era, em Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, o Senhor Jesus ensinou que aqueles que estão no caminho da salvação, aqueles que estão andando com Deus, e andando com Deus seguem rumo ao encontro final com Ele mesmo, são homens e mulheres, jovens, crianças e velhos, que em primeiro lugar admitem serem pobres de espírito, que são capazes de chorar movidos pelo Espírito de Deus, que são pessoas domadas, amansadas pelo Espírito de Deus, que são pessoas famintas, sedentas pelo estabelecimento do reino de Deus. Agora o Senhor Jesus faz uma declaração muito particular. Ele diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu gostaria que nós percebêssemos a aparente contradição que há se compararmos esta bem-aventurança com a bem-aventurança anterior. Porque se alguém é sedento, é faminto por justiça, se alguém quer ardentemente, com toda a força do seu coração, com todas as suas entranhas, a justiça, como essa pessoa pode ser ao mesmo tempo cheia de misericórdia? É claro que a misericórdia é a mãe da equidade, ou seja, a moderação na aplicação da justiça. Jesus, então, por causa disso mesmo, coloca lado a lado essas duas bem-aventuranças. Isso certamente não é por acaso. Depois de falar sobre aqueles que estão absolutamente famintos e sedentos por justiça, Jesus diz: esses mesmos que têm fome e sede de justiça, são cheios de misericórdia. Aqui estão, então, consequências que, sem dúvida, inevitavelmente, vão se manifestar na vida do crente, do verdadeiro crente. Na bem-aventurança imediatamente anterior, Jesus diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Em seguida, ouvimos Jesus dizendo: Bem-aventurados os misericordiosos, sim, eles alcançarão misericórdia. Que teste tremendo para cada um de nós são essas palavras de Jesus. Essas palavras revelam toda a nossa posição e toda a efetividade da nossa afirmação de fé, da nossa profissão de fé. Nós precisamos nos lembrar que Jesus estava no início do Sermão do Monte, por meio das bem-aventuranças, retratando, desenhando, delineando o crente, o caráter do crente. Como é óbvio, Jesus, ao dizer as bem-aventuranças, estava sondando os corações dos seus ouvintes. Estava testando, estava confrontando o auditório, a multidão. E é muito bom que
nós possamos perceber justamente isso. Porque se nós tomarmos as bem-aventuranças como um todo, nós vamos ver que, na verdade, elas envolvem uma espécie de teste geral, ao qual cada um de nós está sendo submetido por meio dessas palavras de Jesus. Como é que nós reagimos a esse teste penetrante? Observe que até o final da mensagem o Espírito Santo vai nos incomodar. Como nós reagimos, como é que nós reagimos a esse teste penetrante, que são cada uma dessas afirmações de Jesus no início do Sermão do Monte? Elas realmente revelam se a nossa fé é legítima ou não. Se somos ou não somos cristãos. É isso que Jesus começa a dizer no primeiro dos seus 5 grandes sermões apresentados no Evangelho. Quem é você que está me ouvindo? É isso que ele está dizendo. Qual é a sua verdadeira identidade? Quem você é no reino de Deus? Martin Lloyd-Jones afirma o seguinte: se eu sentir que, embora essas declarações me sondem e firam ainda assim, ainda assim elas são essenciais e boas para mim. Se eu sentir que me convém ser humilhado e que me convém ficar frente a frente com esse espelho, o qual não somente me mostra aquilo que sou, mas também o que sou à luz do padrão divino para o crente, então terei o direito de me sentir esperançoso quanto ao meu estado e condição. Na verdade, as bem-aventuranças, ao dizerem para nós quem é o verdadeiro crente, como ele é, como é o ser do crente, elas nos conduzem de volta às questões fundamentais da fé cristã. Questões, por exemplo, como esta: o Evangelho enfatiza o ser antes do fazer. O Evangelho dá tanto valor à atitude do nosso coração quanto àquilo que as nossas ações aparentam ser. O Evangelho não se contenta com a aparência das coisas, ele vê primeiro a essência delas. O Evangelho se interessa primordialmente com aquilo que eu e você somos na essência e não aquilo que podemos realizar na aparência. No início do Sermão do Monte estão as bem-aventuranças, ou as bem-aventuranças estão no início do Sermão do Monte. Mais adiante, neste mesmo sermão, Jesus falaria sobre as nossas ações. Ele vai desdobrar os conceitos que ele apresenta no Sermão do Monte, digo, nas bem-aventuranças, ao longo de todo o sermão. Mas antes de desdobrar em ações, Jesus prefere descrever o caráter e a disposição correta que há no coração do verdadeiro crente. Novamente cito Lloyd-Jones: o crente é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa. E assim precisamos ser crentes antes de podermos agir como crentes. Ora, essa é uma verdade fundamental. Portanto, ainda que o verdadeiro crente eventualmente peque, ainda que o verdadeiro crente eventualmente falhe nesses requisitos apresentados por Jesus, nessas características, ser crente é ser efetivamente um tipo diferente de pessoa. Ou seja, as ações do crente resultam de uma nova natureza que ele possui. Vamos colocar isso em outros termos. Nós não controlamos, os verdadeiros crentes, nós não controlamos o nosso cristianismo, a nossa fé. Nossa fé, o nosso cristianismo é aquilo que na maioria das vezes nos controla. A fé cristã não é uma coisa manipulável. Aquilo em que cremos agora constitui o nosso novo ser, desde que nascemos de novo. E essa coisa que nos constitui
governa sobre nós. Nós somos servos da verdade. Aleluia. Paulo colocou a questão da seguinte maneira, no famoso texto de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Há uma força, há um poder, há uma presença, há um ser no meu ser que me controla. Ninguém pode meditar nas bem-aventuranças de maneira correta sem chegar a essa conclusão. A fé cristã não é algo que se manifesta na superfície da vida humana. A fé cristã não é meramente uma espécie de verniz que se aplica numa camada de carne humana. Mas a fé cristã é algo que está acontecendo dinamicamente, continuamente, poderosamente no âmago do ser, no mais profundo do coração do crente. Aleluia. Está acontecendo agora. Aleluia. Enquanto o verdadeiro crente ouve a palavra de Deus, o coração dele naturalmente se incendeia. Porque é uma testificação daquele que habita no crente com aquele que lhe está falando. Ele identifica naturalmente que essa voz que ele está ouvindo é a mesma voz que lhe fala em seu interior. E por isso seu coração se incendeia. Há uma testificação, há uma confirmação no Espírito. Aleluia. A fé cristã é algo que está acontecendo agora dentro de mim. A minha fé é algo que agora queima no meu coração. E queima no coração de todo verdadeiro crente. Vamos ver a coisa no outro ângulo. As bem-aventuranças dizem para nós que ao vivermos a nossa vida comum, o nosso dia a dia, nós estamos proclamando o tempo todo exatamente aquilo que nós realmente somos. Não é possível não sermos o que realmente somos. E as bem-aventuranças dizem-nos exatamente isso. Nossas reações demonstram a nossa situação espiritual. O nosso lugar exato no mundo espiritual. É o Espírito que proclama o que a pessoa é, em termos de cristianismo. Todos nós vivemos proclamando se somos mesmo ou não somos humildes de espírito. Todos nós, se nos lamentamos chorando ou não, se somos mansos ou não, se temos fome e sede de justiça ou não, a nossa vida inteira é expressão, é proclamação daquilo que nós realmente somos. Agora, além de tudo que Jesus falou até o verso 6 de Mateus capítulo 5, de todas as características que o Senhor apresentou, características que no dizer dele, ao longo de toda a Escritura, tanto de modo direto quanto de modo indireto por meio dos apóstolos, fazem parte do crente, nós encontramos Jesus acrescentando esta: o verdadeiramente crente é misericordioso. A pergunta fundamental então é esta: o que o Senhor Jesus quis nos dizer com isso? Do que ele estava falando? Esse tema continuará no próximo domingo. Hoje começamos a ver. E a minha oração, e eu sei que é o desejo ardente do Espírito Santo, é que em nossos corações
flua livremente até transbordar um rio de misericórdia. Amém. Porque essa é a nossa identidade real. Amém. Os misericordiosos, eleemones em grego, eleemones ou eleemones, os misericordiosos alcançarão, receberão misericórdia. Eletesontai, eletesontai. Rineker e Rogers, na sua chave linguística do grego, comentando sobre essa misericórdia, dizem: indica causar dó e compaixão pela tragédia, e inclui o medo de que isso poderia acontecer comigo. Ou seja, no coração dos misericordiosos há o seguinte sentimento ao verem outra pessoa numa condição difícil: pobre pessoa, que triste estado. Farei o que gostaria que fizessem comigo, se fosse eu que estivesse nessa mesma condição. Nós precisamos unir este conceito àquele que será apresentado pelo francês André Churrac na sua versão da Bíblia. Ele traduz Mateus capítulo 5, verso 7 da seguinte maneira: em marcha os matriciais. Sim, eles serão matriciados. Diga comigo, os matriciais. Os matriciais. O próprio Churrac vai comentar essa tradução que ele mesmo fez. André Churrac é extremamente erudito. Ele vai dizer o seguinte: os matriciais, não os misericordiosos, mas aqueles que assumem entre seus irmãos a função principal de Adonai, que é a de ser a matriz do universo. A palavra rahamins, e aqui rahamins, Churrac está citando o hebraico. Ele está supondo ou pressupondo que esse era, na verdade, o termo original que saiu da boca de Jesus quando Jesus anunciou as bem-aventuranças, e que foi traduzida no grego, porque Jesus falou em hebraico, mas o texto do Novo Testamento foi redigido em grego, e que o grego do Novo Testamento traduziu para elemones. Churrac agora está voltando para o hebraico, fazendo o caminho inverso, indo do grego para o hebraico, dizendo: a palavra rahamins deriva de rechem, a matriz, o útero da mulher. A matriz recebe, mantém e dá a vida, oferecendo ao feto a cada segundo tudo de que ele precisa para viver. Assim, Elohim, matricial, tem função de matriz para o universo e para cada uma de suas criaturas. O mesmo acontece com aquele que ama Adonai. Só vive para matriciar o mundo. Eu quero parcialmente concordar e parcialmente discordar de Churrac agora. Embora o termo literalmente usado por Cristo talvez devesse ser traduzido, rahamins, por matriciais ou maternais, isso teologicamente está intimamente ligado ao amor de Deus que gera e mantém. Mas, em se tratando de um mundo caído, de um universo afligido pelo pecado, amor e misericórdia, em se tratando de Deus, são sinônimos. Eu não posso falar do amor de Deus sem falar da sua. Isso é impossível. Ou seja, os matriciais corretamente devem ser chamados de os misericordiosos. Aqueles que, cheios de amor, esse amor por um mundo decadente, esse amor misericórdia,
concentram todas as suas energias na geração de um mundo novo. Aleluia. Mas eu disse a vocês que hoje, na verdade, nós estamos introduzindo esta quinta bem-aventurança. E já estamos sendo edificados. Quem está ouvindo o Espírito Santo, diga amém. Amém. Mas já de cara, nós precisamos rejeitar toda a derivação errada sobre essa fala de Cristo. Cristo, modelo supremo de amor, de misericórdia, efetivamente lançou imprecações sobre os religiosos hipócritas. Todo o capítulo 23 de Mateus é sobre isso. Jesus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus também lançou imprecações sobre as cidades impenitentes, ou seja, cidades que não se arrependiam, de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, em Mateus capítulo 11, de 20 a 24. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Ou seja, mediante o exemplo de Cristo, misericordioso não é sinônimo de complacente. Essas coisas não são iguais no Evangelho. Há muita gente em nossos dias que pensa que ser misericordioso significa ser complacente. Alguém que não dá importância à ordem, não dá importância à disciplina, alguém que tolera a injustiça, o dolo, a culpa. A opinião da nossa época é que o ser humano deve ter a mente o mais aberta possível, isso no Ocidente é claro, como se tivesse o direito de fazer qualquer coisa que quisesse. O indivíduo misericordioso, conforme muitos pensam neste lado de cá do globo, seria aquele que sorri diante da transgressão, do pecado, da desobediência. Seria aquela pessoa que diz: que importa? Quem sou eu para julgar? Alguém aqui já ouviu esse tipo de frase? Jesus nunca sustentou esse tipo de coisa. Isso é algo absolutamente estranho ao Evangelho. Ser um complacente, um moleirão, nada tem a ver com ser misericordioso. O crente, o verdadeiro, é aquele que vê o erro, se necessário, confronta o primeiro na sua própria vida, ele vê o erro no outro e faz imediatamente um autoexame. Em seguida, tendo feito esse autoexame, confronta o erro na vida do outro. Aliás, a Bíblia diz: se você vê o seu irmão pecar, vai a ele, repreende teu irmão. Amém? Isso é mandamento. Isso não é algo que o Evangelho nos dá como opção, isso é ordem. Aleluia. Aleluia. Por vezes, aqueles que estiverem investidos de autoridade exercerão disciplina. Em casos extremos, essa disciplina se converterá em ruptura. Sabe por quê? Porque aquele que exerce misericórdia não matricia apenas um indivíduo, mas, como faz Adonai, matricia, cuida do mundo. Matricia o mundo. Paulo instrui de modo claro a igreja de Corinto a esse respeito. Ele dedica todo um capítulo da primeira carta ao tema da disciplina na igreja. Então, a fim de nós não compreendermos mal a fala do Senhor Jesus acerca dos misericordiosos e enveredarmos pelo falso caminho da complacência, é necessário que nós leiamos atentamente agora 1 Coríntios capítulo 5. Estamos juntos? Amém. Observa que nós continuamos no Novo Testamento. Paulo diz a partir do verso 1: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio,
imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam, olha o que Paulo vai dizer no verso 2, deveriam, diga comigo, lamentar-se e excluir de sua comunhão. Olha isso. Paulo diz, deveriam, primeiro, lamentar, chorar diante de Deus, dizer, meu Deus, que coisa terrível aconteceu em nosso meio. Depois, diz Paulo, excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Verso 3. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião, diz Paulo. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás. Pastor, o que é isso que a Bíblia está dizendo? Meu Deus, o que é isso que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, removam-no do convívio da igreja, porque a igreja é um ensaio da eternidade. Ela já é o oposto do inferno. Ela já é o início do paraíso. Lancem-no fora do convívio da igreja. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, fora do convívio da igreja, fora desse guarda-chuva protetor que é a igreja de Cristo, essa pessoa será devidamente esmagada. E quem sabe, achará lugar de arrependimento. Paulo prossegue no verso 6 dizendo, não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Então Paulo está justamente dizendo o conceito apresentado por Schurach. Os matriciais, os misericordiosos, matriciam o mundo. Eles não estão preocupados apenas com uma pessoa. Eles estão preocupados com ela. Mas também lhes preocupa o efeito que um pouco de fermento, diz Paulo, possa causar em toda a massa. Paulo prossegue dizendo no verso 7, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. O que o cristão verdadeiro não deveria fazer? Se associar. Com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. A Bíblia está dizendo isso abertamente em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Com isso, Paulo vai explicar, porém, não me referia a descrentes que vivem imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer, verso 11, era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não se sente à mesa da comunhão com tal pessoa, diz Paulo. Não pode. É fermento velho. Nós agora participamos do corpo de Cristo, que é massa sem fermento. É pão sem fermento. É pão asmo da sinceridade e da verdade. Paulo encerra essa sequência dizendo, não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. E assim se encerra 1 Coríntios capítulo 5.
No capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, o homem imoral é o que o texto nos leva a crer. Preste muita atenção. Se aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 5, Paulo diz: tirem essa pessoa do meio de vocês. Ela não pode estar na comunhão, isso é fermento velho. Tirem isso. Quando a gente entra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a impressão que temos é de que o homem imoral, depois de ter sido expulso da igreja, foi devidamente esmagado. Porque depois de certo tempo ele se arrependeu. Então ele buscou a reconciliação. Paulo ensina que quando esse momento chega, e graças a Deus na vida de muitos esse momento chega, Aleluia. Paulo ensina que aquele homem deveria ser imediata e amorosamente aceito de volta. A igreja deveria acolhê-lo calorosamente, de modo pronto. Nos versos 7 e 8 do capítulo 2 de 2 aos Coríntios, Paulo vai dizer: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Aleluia. Tendo visto então que os misericórdios não são, ou o que os misericordiosos não são, digo, perguntemos pelo que eles efetivamente são. Primeiro, precisamos lembrar que as bem-aventuranças não nos falam das disposições naturais do ser humano, de cada pessoa. O Evangelho de Cristo não está ligado a certos temperamentos, não está ligado a disposições naturais. Elas jamais podem servir de base interpretativa para qualquer das bem-aventuranças. Não é disso que Jesus está falando. Uma tendência natural do coração. Não é disso. Em segundo lugar, precisamos ter em mente que misericordioso, diga misericordioso. Misericordioso é um adjetivo aplicado de modo especial, de modo específico, especial ao próprio Deus em diversos textos da palavra da Bíblia. Não importando o que eu decida quanto ao sentido próprio desta palavra misericordioso, eu preciso ter em mente que ela é uma das qualidades ou um dos atributos essenciais de Deus. Deus é misericordioso. Aleluia. Por causa disso mesmo, se a gente voltasse um pouquinho, no que examinamos até agora, no momento em que nós considerássemos misericordioso como sendo complacente, isso cairia no absoluto ridículo se fosse aplicado a Deus. Deus, em aspecto nenhum, é complacente com o pecado. Aliás, nós precisamos nos lembrar de um fato. Quantos aqui creem que na cruz do Calvário os seus pecados estavam sendo assumidos no corpo do Senhor Jesus Cristo? Nós precisamos nos lembrar que a cruz de Cristo, então, para nós é misericórdia, enquanto para o próprio Filho de Deus é condenação, é juízo. O que Jesus sofreu na cruz? Jesus sofreu na cruz, preste muita atenção, a justa e santa ira de Deus contra o pecado. Se alguém rejeita a substituição realizada por Jesus Cristo, a Escritura diz: a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. João Batista afirma categoricamente em João 3,36: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus é misericordioso? Sim. Mas Deus também é reto, Deus também é santo, Deus também é justo. E sem importar qual seja exatamente a nossa interpretação da palavra misericordioso, é importante que tenhamos em mente esses mesmos conceitos de retidão, santidade e justiça de Deus quando falarmos de misericórdia. Então a belíssima poesia do Salmo 85, verso 10 nos ajuda, porque ela diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Então nós não podemos pensar na misericórdia às custas da verdade e da santa lei de Deus. Isso não seria verdadeira misericórdia, mas seria, de novo, complacência. Então voltamos à pergunta: o que é misericórdia? Por exemplo, possuir um espírito misericordioso equivale à atitude que uma pessoa demonstra quando ela de repente se encontra em posição de domínio, preste muita atenção, quando ela de repente se encontra em posição de autoridade sobre alguém que a havia pessoalmente ofendido ou prejudicado. A maneira de você saber se é uma pessoa misericordiosa ou não consiste justamente em considerar como você se sente a respeito daquele indivíduo que lhe prejudicou, daquela pessoa que lhe ofendeu, quando você está justamente numa posição de autoridade, de domínio sobre ela. O que você diria? Bem, agora é hora de eu fazer valer os meus direitos. Eu vou cumprir à risca a lei. Essa pessoa errou comigo, pois bem, agora é a minha oportunidade de me vingar. Essa atitude é a perfeita negação da atitude misericordiosa. O futuro do ofensor está na mão da pessoa que foi ofendida. O que aquele que foi ofendido fará? Vai se manifestar no espírito vingativo, ou, bem ao contrário, brotará uma atitude de piedade, de tristeza, um espírito de gentileza para com o adversário que agora, debaixo do teu domínio, debaixo da tua autoridade, se mostra aflito. Eu quero encerrar com 2 fatos reais. Em janeiro deste ano, Portas Abertas publicou a seguinte reportagem: cristão de origem muçulmana é atacado pelo tigre. Ataur é um jovem cristão em Bangladesh que ficou seriamente ferido após tentar defender o pai em uma discussão com o tigre. Em Bangladesh, cristãos de origem muçulmana são muitas vezes perseguidos por parentes por causa da fé. As famílias muçulmanas raramente aceitam a conversão de forma tranquila, pelo contrário, sempre buscam uma chance de se vingar ou prejudicar o convertido. Uma oportunidade surge durante festivais religiosos, já que cristãos são pressionados e zombados por não participarem das festividades, sendo forçados a voltarem à fé anterior. O primeiro ponto de ataque, geralmente, é o abuso emocional. Porém, quando isso não funciona, cristãos também são atacados fisicamente. Foi assim com Ataur, um jovem de 23 anos, e o pai. Cristãos de origem muçulmana que vivem no norte de Bangladesh.
A decisão deles de seguir a Jesus fez com que os parentes os desprezassem. Em 11 de julho de 2022, quando Ataúr voltava para a casa do trabalho, viu o pai sendo assediado pelo tio e alguns outros homens. O rapaz, qual a idade dele? 23 anos. Se aproximou rapidamente do grupo e disse com firmeza: a escolha de sermos cristãos é nossa. Por favor, parem de nos assediar por causa da fé. Infelizmente, essa declaração apenas deixou o tio de Ataúr mais bravo. Ele atingiu o rapaz com uma barra de ferro na cabeça. O rapaz não teve nenhuma chance de se defender. O ataque foi suficiente para Ataúr cair de cara no chão. E o grupo de homens começou junto a agredi-lo. Eles o chutaram. Eles o agrediram cada vez mais. E mesmo depois que o rapaz estava com o corpo coberto de sangue, o grupo não mostrou misericórdia alguma, até que os dois tivessem, Ataúr e o pai, aquilo que os muçulmanos parentes diziam, eles mereciam. O rapaz foi levado ao hospital às pressas. Entrou na emergência. Recebeu diversos pontos no ferimento na cabeça. Depois de quase uma semana recebendo cuidados no hospital, não tinha se recuperado, mal podia falar, não conseguia abrir a boca por causa dos ferimentos. Uma semana depois, Ataúr era a única fonte de renda da casa e ele cuidava do pai idoso. Ele era um motorista lá em Bangladesh, ganhando apenas um salário diário. Por isso, o período tem sido difícil de portas abertas. Ele está, naquele momento da história, incapaz de trabalhar. Além de orar por sua recuperação e pela segurança da família, parceiros locais da Missão Portas Abertas em Bangladesh enviaram alimentos para ajudar o rapaz e o seu pai idoso. Pastor, essa história não fala de os ofensores estarem na mão de Ataúr e seu pai. Sim, não fala. Mas ainda assim, nós precisamos fazer uma pergunta. O que faremos quando chegar a nossa vez de sermos perseguidos? Amaremos nossos inimigos ou desejaremos o mal? Faz 3 dias apenas, Portas Abertas publicou a segunda história. Tribos cristãs em Myanmar são oprimidas pelo exército. Ser um cristão em Myanmar pode ser difícil. Por isso, Show, um de nossos parceiros locais, tem um coração voltado ao seu povo. Ele diz: em nosso cartão de identidade está escrito o nome da nossa tribo, Shin, e a religião cristã. Quando as pessoas veem isso, nos discriminam. Elas não se importam conosco. Às vezes, quando tentamos fazer algum programa de Natal, precisamos da permissão das autoridades. Essa é a lei. Não podemos fazer isso livremente. Não tínhamos permissão das autoridades para construir a igreja, mesmo tendo um terreno. O governo militar piorou a situação para Show e seu povo, diz Portas Abertas. Afinal, o exército de Myanmar tem uma longa história de opressão à tribo cristã Shin, nos estados de Shin, Kayah e Kachin, muito antes do golpe há 2 anos. A violência enfrentada pelo povo de Show nas mãos dos militares ocorre há décadas. Igrejas foram fechadas, cruzes retiradas dos telhados, cristãos constantemente agredidos e ameaçados. E esse irmão, nosso irmão, meu irmão, seu irmão, diz: quando os militares vêm à vila, nos forçam a carregar suas armas e cargas pesadas,
dia e noite, sem pagamento. As famílias sofrem sem a presença dos pais, podendo apenas orar por eles. Eles também não se importam de termos os domingos como dia de adoração. Precisamos obedecê-los e segui-los para todos os lados. Não temos escolha. Esse nosso irmão de Mianmar, chamado Cho, foi convidado a participar de um treinamento de preparação para a perseguição da missão Portas Abertas em 2008. E ele diz que isso transformou o seu coração. Leio as palavras de Cho. O que realmente me tocou durante o treinamento foi sobre não querer vingança e amar nossos inimigos. Principalmente com relação aos militares que nos perseguem, a quem odiamos muito em nosso coração e mente. Eu queria muito me vingar deles, mas quando vi na Bíblia que a perseguição faz parte da vida do cristão, aprendi a aceitar o que nos aconteceu. Então, os perdoo. Eu os perdoo. E agora posso controlar a minha raiva. A pergunta que fazemos no encerramento desta mensagem, e que um verdadeiro cristão tem uma boa resposta para ela, é esta: o que nós faremos quando tivermos, inclusive, a oportunidade de retribuir o mal a quem pessoalmente nos fez mal? Segue em marcha para o encontro com Adonai, os misericordiosos. Sim, eles alcançarão misericórdia. Sim, nós temos a resposta a essa pergunta. Que Deus nos abençoe.